Buenas y bienvenidos a otra reacción. En este caso tenemos una reacción de Odin Geek, o Abismo sobre o camino más sombrío de Lord of the Mysteries. Vamos a ver cuál es este. Eh, vamos a ver. Se lo he visto, no lo he visto, vamos a descubrir. E aí galera, aqui é o Odin, e hoje eu venho trazer Porque o caminho do abismo pro canal. El Como diz camino o del ditado, se abismo. você olha muito pro abismo, o abismo te olha de volta. Galera, se você ainda não tá inscrito no canal, e eu sei, que tem muito bacana aí que assiste os vídeos, A ver si no gostam dos es. vídeos, curtem, só que não se inscrevem no canal. Ajuda a gente, dá uma moral, curte, compartilha, se inscreve no canal também. E ó, hoje eu venho trazer uma novidade pra vocês, tá? A gente vai começar uma linha de camisetas de Lord of Mysteries. E pra estrear essa linha de camisetas, eu já trago a primeira estampa pra vocês, que não podia ser outra que não fosse a do Klein, como o Tolo. Então eu trouxe pra vocês uma temática mais minimalista, pra você conseguir usar no dia a dia, mas também com aquela pegada mais de marcas grandes e renomadas no mercado, né? Com uma estampa grande nas costas, bem preenchida a camiseta, e ficou bem bacana a camiseta, viu? Eu vou deixar uma foto pra vocês verem, se vocês quiserem comprar, o link tá na descrição, e com preço promocional de lançamento, tá bom? Então você não vai encontrar uma camiseta dessa qualidade por um valor menor que esse. Agora que eu já passei todos os recados, bora pro vídeo, Camino del começando abismo. da sequência 9, Criminal. Todo caminho He visto yo este camino, no me suena, la verdad, nunca. Primera vez que lo escucho. que eu já passei todos os recados, bora pro vídeo, começando da sequência 9, Criminal. Todo caminho começa de algum lugar, e o caminho do abismo já começa mostrando que ele não veio pra brincadeira. Na sequência 9 nós temos o Criminal. E diferente de outros caminhos, aqui a mudança já é pesada desde o início. Os criminais não ficam se segurando pelas regras normais da sociedade. Aqui, eles já não reprimem mais os seus impulsos, e não se limitam da mesma forma que uma pessoa comum. Os desejos mais obscuros começam a tomar espaço dentro deles, a violência, a malícia, a impulsividade. Mas calma, eles ainda não viram monstros completos. A consciência deles ainda existe algo humano ali dentro. Além disso, o corpo deles já recebe melhorias importantes. Eles ficam mais fortes, os instintos ficam mais afiados e os sentidos melhoram. O corpo inteiro começa a se transformar. Mas a parte mais interessante é a proeficiência criminal, porque a lógica aqui é simples. Qualquer coisa pode virar uma arma, uma espada funciona, uma adaga também funciona, um revólver, um rifle, um arco, tudo. E o mais absurdo é que não precisa nem ser uma arma de verdade, porque até uma colher na mão de um criminal pode virar uma ferramenta pra matar. Aqui, galera, dá pra gente perceber uma coisa muito clara nessa sequência, que é o quê? A pessoa, ela vira um mercenário do Demolidor, né? Praticamente com um plus de talvez força, agilidade ali, aquele pacote que a pessoa ganha na maioria dos caminhos Beyonders quando ela começa, né? Mas tudo vira uma arma na mão dela, então assim, ela consegue te matar, sei lá, com lápis, uma caneta, então ela vira um assassino proeficiente, né? Hasta yo siento que esto es una habilidad que el cazador tiene, pero no sé si en esta misma secuencia, ¿no? En la secuencia 9. Entonces, es como, pues, creo que, y también en el que vimos, no, en el que vimos, sí, en el del acorrentado también, Mão dela, então creo que assim, también tenía ela una consegue te habilidad matar, sei lá, com lápis, uma caneta, parecida. então ela vira um assassino proeficiente, né? O que me faz lembrar muito do personagem do mercenário, principalmente da série, que tem esse lado mais psicopata dele. Então, é bem semelhante, assim, esse caminho. Na sequência 9, a gente ainda tá trabalhando com um pouco de humanidade, só que na sequência 8, ela já começa a desaparecer, e aí surge o anjo sem asa. O nome pode até enganar bastante, porque não tem nada de angelical aqui. A partir desse ponto, a pessoa praticamente abandona a própria consciência e os desejos malignos deixam de ser apenas impulsos e começam a assumir o controle. Não existe mais culpa, não existe mais certo ou errado, não existe bem e nem mal, só desejo, instinto e só vontade. Junto dessa mudança mental, o corpo também começa a mudar. Não de um jeito bonito. Eles ficam mais fortes e mais resistentes, mas também menos humanos, cada vez menos parecidos com uma pessoa comum. É aqui que surge algo interessante, o atributo demoníaco. Cada anjo sem asa passa por uma transformação diferente. Alguns conseguem criar chamas venenosas, outros espalham fumaça tóxica, alguns conseguem lançar maldições e outros desenvolvem habilidades completamente únicas. Mas existe uma que aparece bastante, que é a lentidão. E a forma como ela funciona é totalmente cruel, galera. Basta levantar as mãos e esmagar o ar diante do alvo, e de repente o corpo fica pesado, os movimentos ficam lentos, é como se algo invisível estivesse quebrando as suas asas. É como se a liberdade tivesse sido arrancada à força, e esse ainda tá longe de ser o verdadeiro abismo. Galera, aqui a gente já começa com uma parada um pouco mais sinistra, né? Primeiro, Sí, o sea, de los caminos, realmente, o sea, el otro que vimos, ¿no? Del acorrentado era ya, pues, sí, como dice, siniestro, ¿no? Pero no exactamente como decir mal del todo, ¿no? Hasta ahí es zafe, ¿no? Pero aquí es literalmente, pues, simplemente un camino de totalmente villano. Y comparado a cualquier otro, este es de, o sea, hay unos que usted puede decir que son como el camino del suplicante, ¿no? Hasta que puede ser como moralmente buenos, por así decirlo. Tiene un toque, pero este es totalmente al contrario.
individualidades únicas. Bacana da sequência. Eu achei bacana o fato de cada Beyonder ter um poder diferente. Parte ruim, você não sabe qual poder você vai ter. Uma parte que não é tão legal, a aparência muda. E pelo visto, não é uma coisa boa. Então, eu não sei quem aí assistiu X-Men, mas a pessoa deve ficar parecendo mais um Murloc, sabe? Aqueles mutantes que ficam dentro do esgoto lá. Então, imagina você tentar se disfarçar ou fugir de um semideus, de um anjo, com uma aparência quase nada humana. Deve ser complicadíssimo, né? Então, esse caminho assim não tem nada de fácil pra você conseguir avançar nas sequências. Se o Anjo Sem Asa já perdeu a humanidade, a sequência 7 pega tudo que sobrou e arrasta direto pra escuridão. E aí nasce o Assassino em Série, sequência 7. E não, a gente não tá falando de alguém que mata. Porque aqui a coisa fica muito mais perturbadora. Além do corpo continuar evoluindo, mudando, né, galera? A mente também muda. A inteligência aumenta, o raciocínio fica mais afiado, a percepção melhora, mas existe um problema claro. Quanto mais inteligência, mais perigoso alguém se torna. Porque agora, eles começam a adquirir conhecimentos ligados ao abismo. Rituais, invocações, magias e principalmente conhecimento sobre demônios. E o pior, os assassinatos deixam de ser apenas violência. Eles viram oferendas. Cada massacre, cada morte e cada cena criada passa a ter um significado. Alguns escolhem as vítimas mais ligadas aos próprios traumas, e outros transformam assassinatos em uma espécie de assinatura. Mas, no fim, todos estão pelos mesmos motivos, agradar os demônios do abismo. E quando esses rituais chegam ao fim, algo responde. Uma projeção demoníaca pode ser invocada e, em teoria, ela deveria obedecer. Só que é em teoria, tá, galera? Porque a gente tá falando do abismo, e no abismo sempre existe uma brecha. E se algo muito poderoso encontrar essa abertura, talvez quem realizou o ritual descubra tarde demais que não era ele quem estava no controle. E como se não bastasse, eles ainda conseguem interferir em adivinhações e em percepções espirituais, como sombras, como algo que você sente que tá te observando, mas nunca consegue encontrar. E o caminho continua descendo. Aqui a coisa fica interessantíssima, né, galera? Porque aqui a gente já começa a ter um contato de espiritualidade que a gente não tinha nas sequências anteriores, e a gente começa já a lidar com algo mais puxado pra magia negra mesmo, né? Sim. Uma coisa que nem foi tão explorada assim no anime, na primeira temporada, que eu acredito que seja mais explorada nas próximas temporadas. Apesar que foi explorado, sim, com a sequência da demônia, né? Mas eu acredito que eles vão fazer uma parada mais mística, assim. Tem coisa pra aparecer ainda no anime. Este camino es relacionado, ¿no? Al camino es como, ¿cómo se le llama? Sí, camino paralelo al camino de la demonia, ¿no? Supongo yo. Por cómo va todo, ¿no? Porque porque, por ejemplo, el camino Klein, ¿no? El del loco, está asociado con el de la puerta, con el de el error, ¿no? Entonces, digamos que siento que pues este tiene que estar relacionado con el otro sí o sí, ¿no? Acredito que eles vão fazer uma parada mais mística, assim. Tem coisa pra aparecer ainda no anime. Pra quem só viu o anime, né? A novel tem coisa puxada nesses caminhos mais demoníacos. Não exatamente do abismo, né? Mas é da família ali. Tudo da mesma família. Esse caminho é muito interessante. Eu gostei bastante dele. E eu gostei da forma como você pode invocar criaturas que talvez você não consiga controlar. Isso é bem perigoso, mas pra quem já não tem sentimento e nem humanidade, contando, às vezes ele pode fazer uma assinatura de risco ali e achar que vale a pena e fazer o ritual, né? E aí, quem estiver perto, que comece a orar. Até agora, o caminho do abismo vinha destruindo a humanidade aos poucos. Mas na sequência 6, não sobra muito mais espaço pro que era humano. Porque aqui nasce o diabo. Existe uma coisa muito curiosa sobre eles. A maior fraqueza de um diabo é ele mesmo. Porque apesar de toda a força, todo o poder que eles ganham, eles vivem sempre à beira de perder o controle. A sede de sangue, a violência, os desejos e a insanidade é como se o abismo estivesse sempre sussurrando dentro da mente deles. O mais interessante, não existe um diabo igual ao outro. Cada um desenvolve características únicas. Alguns conseguem escapar deixando apenas uma sombra para trás. Outros... Curioso, ¿no? Que esta es de las secuencias que hasta lo que se puede, o sea, esto de los caminos más bien, y técnicamente todos tienen, o sea, no todos tienen el mismo poder, o sea, sí del como puedo decirlo, del mismo rango, pero el mismo poder no, o sea, ya en la secuencia en 9, 8, pues ya estaba mencionando de que cada uno, bueno, en el 8 sí, que cada uno relaciona diferentes poderes y en esta secuencia también. Y vamos a ver si va a seguir, ¿no? Porque es como el que más diferente puede ser de cada uno, ¿no? A lo mejor uno puede tener la mejor combinación de poderes y a lo mejor otro puede ser la peor, que no combina nada con nada, que son muy variantes. Entonces, estivesse sempre sussurrando dentro da mente deles. E o mais interessante, não existe um diabo igual ao outro. Cada um desenvolve características únicas. Alguns conseguem escapar deixando apenas uma sombra para trás. Outros podem trocar de aparência usando pele humana. Sim, isso ficou tão perturbador quanto parece. E o corpo deles muda completamente. A pele vira praticamente uma armadura, o sangue e a carne absorvem impactos, venenos deixam de ser um problema e as maldições já não assustam tanto. E matar pra eles, galera, tá longe de ser um problema, tá? A habilidade mais absurda que talvez você consiga presenciar de um diabo seja o pressentimento de perigo, porque antes mesmo de alguém atacar ele, o diabo já sente.
Ele percebe a intenção, ele percebe a malícia e sabe exatamente de onde a ameaça... Esta habilidad me gusta mucho, la perceber la malicia, perceber la intención de hacer daño, ¿no? Esta habilidad yo siento que es como pasiva, ¿no? Pero como bastante importante en esos momentos, ¿no? Que mucho más en este camino, pues yo siento que le combina bastante lo que yo quiero decir. Me pregunto si a lo mejor hay alguna manera, algún safe, alguna manera de que mantener la sanidad, la moralidad en este camino. Si hay algo, a lo mejor un personaje que sea así, estaría interesante, ¿no? Atacar ele, o diabo já sente. Ele percebe a intenção, ele percebe a malícia e sabe exatamente de onde a ameaça tá vindo. Como se o próprio abismo estivesse avisando ele. Alguém quer te matar, alguém quer te matar. Ele fica ali, ó, avisando. E aí começa o verdadeiro pesadelo. Porque eles podem usar a linguagem da imundície, palavras demoníacas vindas direto do abismo, palavras capazes de desacelerar corpos, corromper áreas inteiras e até matar alguém, com uma única ordem. Mas ainda tinha mais. Bolas de fogo de enxofre, espadas feitas de lava, gaiolas de chamas, veneno, explosões, e então eles finalmente liberam sua verdadeira forma. Asas de morcego, chifre, corpo grotesco, pele negra como se a escuridão tivesse ganhado vida, porque a essa altura o abismo não tá mais transformando alguém, ele tá criando algo novo. E a descida continua. Galera, aqui a coisa já fica top, tá? Já fica bem bacana pra quem curte esse tipo de caminho. É o meu caminho preferido? Não. Eu escolheria? Também não. Mas não dá pra dizer que é um caminho fraco. Longe disso. Sem se transformar, o cara já tem uma pele de armadura, resistência a veneno, resistência à maldição, capacidade de amaldiçoar os outros. É muito absurdo, pô. São poderes absurdos, assim. Contando com a explosão de chama de enxofre e a transformação dele, que dá um exponente na força, essa sequência é muito, muito forte pra um sequência 6. Lembrando, galera, é um Beyonder de média sequência. Não era pra ser tão forte. É tipo assim, vamos lá, pros saudosistas, Torre Branca, sabe? É uma parada que parece que o autor esqueceu que ele tava lidando com Beyonder de sequência média. Mas é isso. Agora vamos pra sequência 5. Galera, se já se tornar um diabo já é algo extremamente poderoso, a sequência 5 muda completamente a forma de lutar, porque agora nasce o Apóstolo do Desejo. E a partir daqui, o problema não é mais enfrentar força, em sim, enfrentar a própria mente. Porque o Apóstolo do Desejo não precisa destruir seu corpo, ele destrói aquilo que existe dentro de você. Raiva, medo, desespero, inveja, ambição, qualquer emoção, galera, qualquer desejo, basta uma pequena brecha e ele entra. E quando isso acontece, ele assume o controle. Ele pode aumentar as emoções, transformar um medo pequeno em pânico, transformar inseguranças em desespero e transformar desejos em obsessão. E o mais assustador é que você nem percebe, porque não parece nenhum ataque, né? Parece que são sentimentos seus mesmo, como se tudo tivesse vindo do próprio coração. E quando esse desejo cresce mais, o corpo simplesmente não aguenta, porque o excesso pode destruir a mente, ferir o corpo ou até matar. Mas isso ainda não é o maior absurdo dessa sequência. Alguns apóstolos desenvolvem habilidades completamente únicas. Mais uma vez, uma exclusividade do caminho do diabo, né? Habilidades únicas. Uma delas é a simbiose do desejo. Funciona assim. Ele se conecta ao desejo de alguém. Enquanto aquele objeto continuar existindo, ele não pode morrer completamente. Olha que da hora. Um Beyonder de sequência média que... Ya es virtualmente quasi inmortal para un secuencia 5. O sea, es como... Sí, yo siento que sí, es como muy roto para lo que... al nivel que tiene. O sea, no tiene mucho poder así exactamente en general, ¿no? Comparado con nosotros, todavía no sabemos, ¿no? Pero como con otro tipo de caminos en la misma secuencia, está... Es como se siente como tiene un nivel mayor. Ele não pode morrer completamente. Olha que da hora. Um Beyonder de sequência média que consegue se tornar virtualmente imortal. Pensa nisso. Enquanto existir a ganância, ambição, ódio ou obsessão, algo dele continua vivo. Então surge a encarnação do desejo. O corpo deixa de ser carne, vira uma massa escura, ou um líquido negro, uma coleção viva dos desejos mais perversos do coração humano. Algo sem forma, sem rosto e sem limites. E a essa altura, o abismo não cria mais monstros. Ele transforma os próprios desejos da humanidade em armas. Galera, aqui eu achei muito boa essa sequência, principalmente por não ser um semideus ainda, e principalmente pela capacidade dele de reencarnar como um Venom da vida, né? Como uma massa escura de ódio e desejo. Mas o fato dele não morrer completamente pode explicar a quantidade de demônios que existem, né? Por exemplo, não sei. Vai que no inferno os demônios são vários Beyonders que foram derrotados e aí eles viraram só aquela massa de ódio, de raiva, sabe? Pode ser, né? Uma teoria. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Chegando na sequência 4, a gente finalmente entra no nível de semideus. E aqui vai nascer o demônio, a sequência 4 do caminho do abismo. Mas ainda existe algo interessante nessa sequência. Os demônios são divididos em dois conceitos principais, os demônios do corpo e os demônios da mente.
e os dois juntos tornam essa sequência extremamente perigosa. Primeiro, a gente vai falar do demônio da mente. Eles são praticamente uma evolução do assassino em série. São extremamente inteligentes, frios, calculistas e observadores. Eles não agem no impulso, eles analisam, planejam e gostam de manipular as pessoas. É uma habilidade muito perigosa deles, é influenciar discretamente quem tá perto. Sem que a pessoa perceba, o raciocínio dela começa a piorar. As decisões ficam piores e a atenção diminui. Os erros começam a acontecer, e o mais assustador é que justamente isso. Você provavelmente nem percebe que você está sendo afetado. Agora, os demônios do corpo. Tá, os demônios da mente, então, eles têm basicamente aquele poder de influenciar, né, o raciocínio, deixar as pessoas mais lerdas. Claro, com todas as características anteriores dos Beyonder, dessa sequência, elas são bufadas, né? Elas têm um aprimoramento, tá, galera? Então, o demônio da mente, ele é tudo isso, mas hiper forte, com a pele super dura, podendo virar um diabo, soltar fogo, fazer todo aquele pacote de poderes que a gente já viu lá atrás. Agora a gente vai falar do demônio do corpo. E aí a situação muda completamente. Fisicamente, eles estão em um nível altíssimo entre os semideuses. Uma força absurda, uma velocidade, defesa e resistência também absurda. E além disso, eles possuem uma quantidade enorme de feitiços. E diferente de algumas habilidades anteriores, muito deles nem depende diretamente do abismo. Entre os novos poderes estão técnicas como pântano ácido, fogo infernal, névoa corrosiva, ilusão imunda e até projeções. Mas o controle dos desejos sofreu uma evolução gigantesca. Antes, eles precisavam esperar as emoções aparecerem. Agora não. Ele consegue provocar isso diretamente. Pode ser através de sons, contato visual, gestos, movimentos ou qualquer outra forma de influência. E quando isso acontece, as emoções começam a crescer de forma absurda. Raiva, ganância, vaidade, tristeza, dor, arrogância. Essas emoções começam a criar ilusões, mas não apenas ilusões comuns. A vítima passa a enxergar versões dela mesma consumida por esses desejos. Essas versões são tomadas pela raiva, pela ambição, pela dor, e dependendo do caso, uma das três coisas acontece. A sanidade da vítima pode ser completamente destruída se ela for um Beyonder. Ela perde o controle. A mente pode literalmente explodir. Caraca, esse poder é bom, hein? O cara explode a cabeça da pessoa. Ou a pessoa pode começar a perder o controle. Tá, isso já acontece se a sanidade da vítima for destruída. Sí, o sea, es como de los caminos, es como el más diferente a los otros. O sea, esas cosas de que cada uno tenga poderes diferentes y acá como que se divide en ramas, ¿no? Los poderes es como de los más interesantes en cuestión de simplemente decir el camino en general. Entonces, ojito con eso. Ou a pessoa pode começar a perder o controle. Tá, isso já acontece se a sanidade da vítima for destruída também, tá, galera? Então não é assim, algo muito diferente da primeira coisa. E se você achou por algum milagre que isso não é perigoso o suficiente, o pressentimento de perigo também evolui. Agora os demônios conseguem perceber ameaças até 1 ou 2 dias antes, dependendo da situação. Okay. É uma percepção extremamente anormal do perigo, e a sua linguagem obscena também fica mais completa. Agora, palavras entram no repertório: confusão, preguiça, blasfêmia. Cada palavra carrega efeitos sobrenaturais. E aqui, a gente chega talvez na maior mudança da sequência. Como eles agora possuem divindade parcial, os demônios podem manifestar uma forma de criatura mítica incompleta. Em Lord of Mystery, isso é extremamente perigoso, tá? Isso aí não é novidade pra ninguém, né? Porque as formas de criatura mítica podem levar alguém à perda de controle, mas os demônios encontram uma solução: a transformação demoníaca. Ao invés de liberar a forma inteira, eles podem transformar apenas partes específicas do corpo. Talvez os olhos, os braços, as mãos, ou qualquer outra região que eles queiram, tá? E cada transformação gera efeitos únicos e estranhos. Porque nessa altura, galera, o abismo já começou a ultrapassar completamente os limites humanos. Não é mais humano, já é um semideus, né? Agora essa parte dele conseguir utilizar uma criatura mítica de forma híbrida, meio Kaido ali do One Piece. Sim. A forma híbrida é muito interessante, né? Porque dá uma vantagem que outros semideuses, tirando o caminho do visionário, que também consegue utilizar a forma de criatura mítica dele por causa dos poderes psíquicos que ele tem, outros caminhos não têm essas mesmas vantagens, né? De conseguir utilizar assim. Sí, es como muy diferente. Muy diferente a todos los demás. O sea, este camino nunca he escuchado yo de todo lo que llevo de Lord of the Mysteries, nunca lo he visto. O sea, nunca, a lo mejor en algún momento, alguna canción, pero no, nunca. Tirando o caminho do visionário, que também consegue utilizar a forma de criatura mítica dele por causa dos poderes psíquicos que ele tem. Outros caminhos não têm essas mesmas vantagens, né? De conseguir utilizar assim, sem perder o controle, forma de criatura mítica. Muito interessante, muito forte essa sequência. É uma sequência, uma das sequências 4 mais fortes. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Na sequência 3, o caminho do abismo chega a um nível ainda mais estranho. Porque aqui nasce o Tagarela, sequência 3. Tagarela? E olhando o nome assim, ele parece muito menos ameaçador do que realmente é. Porque a partir desse ponto, as palavras deixam de ser apenas palavras. Elas se tornam armas. Os Tagarelas começam a adquirir autoridade sobre corrupção, mas principalmente sobre 2 campos muito específicos: a mente e o espírito. Então significa que ele consegue corromper tanto a mente quanto o espírito do adversário, tá? Uma pessoa que ele queira corromper. Isso torna a sequência assustadora, porque agora não é mais necessário tocar alguém. Não precisa lançar fogo, criar ilusões, nem atacar diretamente. Às vezes, basta falar.
Porque a voz de um tagarela já carrega a corrupção. A cada palavra que sai da boca dele, ela pode causar efeitos diferentes em uma pessoa ou em um Beyonder, fazendo ele até mesmo perder o controle. Outros podem sofrer danos extremamente graves. Alguns entram em confusão mental e outros acabam sendo atingidos por diferentes tipos de maldição. Mas isso aí não é nem o pior de tudo, tá? Porque o pior de tudo é que depois que você cria uma conexão, a distância praticamente deixa de se importar. Então imagina uma coisa, depois que o diabo, o demônio, o tagarela, agora é o tagarela, né? Criou uma conexão com você, nem importa se você tá perto ou longe dele. Ele pode usar a voz dele pra um lugar extremamente distante e te afetar diretamente mesmo assim. Imagina isso, você tá sozinho, um lugar completamente seguro. Putz, cheguei aqui num bunker, vou me proteger. Aí, do nada, você ouve uma vozinha ali aparecendo no seu pé do ouvido e pouco depois, você tá o quê? Amaldiçoado. Ou você morre, sem explicação e sem entender exatamente o que aconteceu. Como se isso não fosse absurdo o suficiente, se o tagarela descobrir a origem de uma ameaça através da percepção de malícia, ele também pode interferir no local. Ou seja, mesmo à distância, ele consegue responder, consegue agir e consegue transformar segurança em armadilha. Chegando na sequência 3, existe mais uma mudança importante. Como ele é um Beyonder agora de alta sequência, eles conseguem se aproximar ainda mais da divindade, né? E por causa disso, eles conseguem responder orações dentro de uma determinada área. Porque a essa altura, o caminho do abismo já não tá nem criando um monstro, ele tá criando outras existências. Já é uma parada já absurda. Eu não tenho muito pra falar dessa sequência não, galera. Ela é muito apelona. Ela consegue transmitir maldições a distâncias gigantescas. Ele não explica o tamanho da distância, mas sei lá. Não dá pra saber, já que o caminho é espiritual, né? Porque físico não pode ser. Então, assim, é uma coisa que eu não sei nem como é que o cara lidaria com esse tipo de poder. Como que você lida com uma coisa que não tá nem perto de você e tá te amaldiçoando, né? A gente chegou na sequência 2. E aí, a gente também tem uma evolução de semideus pra anjo. Então, a partir de agora, todo o Beyonder da sequência do abismo, na sequência 2 ele se torna um anjo. E ele se torna um arquiduque sangrento. Aqui, o abismo já ultrapassou completamente a ideia de um simples Beyonder. Porque aqui nasce o Arquiduque Sangrento. E nessa altura, eles passam a controlar duas autoridades extremamente perigosas. A malícia e o corpo. Praticamente, tudo gira ao redor de sangue. Fluidos corporais, medos, desejos malignos. Primeiro, a gente vai falar sobre a malícia. Porque um Arquiduque Sangrento não apenas sente malícia, ele controla esse conceito. E talvez a habilidade mais assustadora ligada a isso seja a encarnação da malícia. Existe uma frase que define perfeitamente essa habilidade. A malícia nunca morre, nem os demônios. E ela não tá ali por acaso, porque um arquiduque sangrento pode plantar uma semente de malícia profundamente dentro da mente de alguém. E essa semente fica ali, escondida, esperando. Se o corpo principal dele for destruído, isso não significa o fim. Ele pode renascer dentro da mente da vítima, inflamando o sangue, inflamando os desejos e destruindo a pessoa por dentro. É como se a própria mente virasse um lugar do renascimento. E se essa mente estiver conectada a outras, a corrupção também se espalha, porque a malícia não para em uma única porta. Mas isso fica ainda pior. A semente da malícia também pode despertar o lado mais cruel de alguém, transformando a pessoa temporariamente em sangue frio. E se durante esse período ela cometer um ato realmente perverso, ela começa a afundar, cada vez mais fundo, mais perto da depravação, até cair no próprio abismo. Porque no caminho do abismo existe uma ideia muito estranha, que o abismo existe dentro de todo mundo. E como estamos falando de uma entidade angelical, o controle mental de outras pessoas praticamente deixa de funcionar. Porque a própria malícia deles resiste ao charme, resiste à manipulação e resiste também à invasão. E ao invés de serem controlados, eles desenvolvem algo ainda pior, a possessividade, a obsessão, a vontade absoluta. E a própria presença deles gera medo, mas não é um medo comum, é um medo instintivo, primitivo, daqueles que travam o corpo e fazem a mente parar. Agora, entramos na autoridade do corpo. Antes de eu falar da autoridade do corpo, eu queria falar um pouco da autoridade da mente. Será que esse é o tão esperado caminho que cautera o caminho do visionário? Será? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Fala a opinião de vocês aí. Esse é o caminho que cautera a sequência, uma das sequências mais apelonas de Lord of Mysteries? Porque ele é imune a controle mental, qualquer tipo de dissuasão. Então, é um potencial, né? Agora, entrando na autoridade do corpo... Todos los caminos que tengan, o sea, no son exactamente counter, no, por decir counter, tiene que ser completamente, por así decirlo, inmune a cualquier a cualquier otra habilidad que tenga el visionario. Sin embargo, lo que sí tiene es que tanto este como otros caminos, ¿no? Tienen una inmunidad a lo que es la mente, ¿no? Con ataques de la mente y tal, que son una de las cosas principales, ¿no? Que tiene el camino del loco, ¿no? Entonces es como, por ahí va las cosas, ¿no? Son posibles counters. Qualquer tipo de dissuasão. Pero não são então, realmente. É um potencial, né? Agora, entrando na autoridade do corpo, surge o soberano de sangue. E aqui, galera, a coisa fica absurda. Porque eles conseguem controlar sangue, fluidos corporais, o próprio corpo, e não apenas o deles, o dos outros também. Existe um detalhe extremamente assustador aqui. Enquanto existir uma única gota de sangue, uma única, o arquiduque sangrento se pode regenera. voltar, podendo reconstruir o seu próprio corpo
Olha, essa parte é Se muito boa, cara. Ele reencarna pode y retornar, regenera. porque matar já não é o suficiente. Você precisa apagar completamente a existência física dele. E o sangue deles também pode contaminar tudo ao redor. O ambiente, as pessoas, o próprio mundo. E qualquer um atingido pela influência deles começa a sangrar. Pelos olhos, pela boca, pelo nariz, por todos os lugares. Enquanto o sangue e os desejos entram em colapso, até a morte. É claro, todas as habilidades anteriores continuam existindo. Só que agora elas são muito mais fortes. E no fim, ele se torna uma verdadeira criatura mítica. Não uma forma incompleta, não parcialmente. Ele se torna uma forma completa agora. A sua aparência é tão perturbadora quanto você imagina. Um corpo feito de sangue coagulado, capaz de se liquefazer, se espalhar, voltar a se unir, porque a essa altura já não existe mais nada humano, só resta o abismo. Ó, aqui eu tenho umas coisas pra comentar. Eu já peguei aqui, né, quem é o counter desse caminho. O counter desse caminho, galera, na minha opinião, é a deusa da escuridão, tá? Porque ela tem esse poder de apagar as coisas, né? Então, pra mim, ela é um counter altamente... com alto potencial pro caminho do abismo. Quem vocês acham que é counter também? No Deixa aí nos sé, comentários, no eu quero podría decir, muito saber a pero opinião de vocês. Chegamos na sequência Sí, lo 1 pensé. agora, hein? E a Entonces- gente já não tá mais falando de um anjo poderoso, a gente já tá falando de algo que governa conceitos, muito mais próximo do abismo do que do criminoso, do criminal, lá em cima. E aqui, galera, nasce o monarca imundo. Nesse nível, ele passa a possuir autoridade sobre 4 domínios absurdamente perigosos: sujeira, corrupção, corrosão e chamas. São conceitos que deixam de ser apenas simples habilidades e passam a fazer parte da própria existência dele. Primeiro, existe o rei da imundície. E o nome já explica muita coisa, porque o monarca imundo se torna o governante de tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é sujo, pecaminoso, corrompido. E a partir daqui, essas coisas deixam de ser apenas características. Eles podem invocar tudo isso, qualquer momento. Não tem hora para eles conseguirem invocar qualquer um desses conceitos aqui, para atacar ou para auxiliar, ou para afetar diretamente qualquer alvo ligado a esses conceitos. E o mais absurdo é o quê? É que outros anjos sofrem essa influência. Mesmo seres da mesma sequência, que é a sequência 1, pode se contaminar só de estar próximo dessa existência que é o monarca imundo, tá? Como se a existência dele espalhasse corrupção naturalmente. Existem poucas exceções, autoridades ligadas ao sol e à purificação, e poderes semelhantes, porque fora isso, quase ninguém consegue permanecer intacto. Então, Sim. existe o corrosor, e essa habilidade segue uma linha lógica. Nada resiste para sempre, nada. Não importa se é uma barreira, uma defesa, uma proteção espiritual ou algo criado por outro Beyonder. Se a corrosão continuar agindo, uma hora ela atravessa. E tudo ao redor acompanha essa característica, as chamas, a névoa, o próprio ambiente. É como se a realidade ao redor começasse a apodrecer. Ó, interessante aqui, eu falei que o Counter era a deusa da meia-noite, mas eu esqueci completamente da sequência do Sol, que com certeza é Counter desse caminho, né? Um Counter direto do caminho também. Ese sí le creo Porque por ele lida nombre. com toda essa podridão, No me he essa visto coisa, después, né? pero por Tanto nombre desse sí. caminho quanto o caminho da morte também, são dois caminhos que não gostam, acho que de ver muitos Beyonders do caminho do Sol na frente deles, não. Mas talvez a habilidade que seja mais assustadora seja as chamas do abismo, porque normalmente quando alguém pensa em fogo, pensa apenas em queimaduras, mas o fogo do abismo funciona de forma diferente, Supongo que muito queima a alma diferente. e todo Ele não isso, queima não? apenas, ele corrói, envenena e contamina e espalha a corrupção. Nossa, é um veneno assim leproso, é um veneno que já vem já com a carteirinha de doença junto com você. É uma mistura de vários conceitos ao mesmo tempo. E esse é o grande problema, porque a maioria dos Beyonders possui resistência contra fogo comum, contra queimaduras, mas não contra o resto. E quando eles percebem isso, já é tarde. É claro, todas as habilidades das sequências anteriores continuam existindo e se aprimorando. Aí, o controle dos desejos, a malícia, a transformação, as formas demoníacas, os feitiços, todas elas evoluíram a outro patamar. A um patamar de semideus. Semideus, que eu digo tá um passo de virar um deus completo, entendeu? Não o fato de semideus porque é sequência 3 ou 4. Não confundam, não me xinguem nos comentários, pelo amor de Deus. Todas elas foram levadas ao extremo e, no fim, existe a sua forma de criatura mítica. A descrição dela parece algo mais saído de um pesadelo. Uma existência em meio a uma extensão negra, imunda, corrompida, algo tão perturbador que parece que o próprio abismo tá te olhando de volta. Porque essa altura, a descida, já chegou bem pertinho do fim. Só resta uma sequência que a gente vai ver Sequência agora. zero. Bora lá, galera, vamos recapitular. Depois de passar pelo criminal, pelo anjo sem asa, o assassino em série, o diabo, o apóstolo do desejo, o demônio, o tagarela, o arquiduque sangrento e o monarca imundo, a jornada finalmente chega no fim. A sequência 0, Abismo. o abismo. Aqui existe uma frase que resume absolutamente tudo. O abismo sou eu, e eu sou o abismo. Porque a essa altura já não existe mais separação. Aqui a gente já não tá falando de alguém humano, a gente não tá falando mais de um indivíduo, a gente não tá falando nem de alguém que tá utilizando os poderes do abismo. Es un Agora, concepto a mesmo. pessoa vira o próprio abismo. É como se o abismo tivesse ganhado forma. O abismo possui autoridade parcial sobre vários conceitos: degeneração, imundície, corrupção, desejo, maldições e desviantes. Mas esses conceitos se dividem em vários outros: corrosão, malícia, toxinas, chamas, corpo e muitos outros. Porque o abismo não é uma única coisa, ele é um conjunto, um lugar onde tudo que existe
de pior se encontra. Aqui eu tô pensando que o sacerdote vermelho talvez tenha muita dificuldade de lutar contra um caminho com um deus do abismo, por exemplo, né? Por quê? Porque ele tem autoridade sobre o corpo, sobre as chamas. Então, assim, já neutraliza boa parte dos poderes do sacerdote, né? Talvez a influência dele consiga lidar com o deus do abismo. Não sei. O Quién que vocês sabe. acham, galera? Vamos dissertar sobre isso aí nos comentários. Mas existe algo muito interessante no simbolismo dessa sequência. O abismo não representa apenas um lugar. Ele representa o abismo no coração humano, no fundo da mente. Porque todos possuem desejos, medos, impulsos, pensamentos sombrios. E segundo esse É. caminho, o abismo existe dentro de cada pessoa. Primeiro, existe a autoridade da degeneração. E a forma mais fácil de entender isso é pensar no abismo como um lugar que destrói tudo aos poucos. Porque ele não apenas induz alguém à queda. Ele cria a queda, ele cria a degradação e ele cria a perda. É como um ambiente onde tudo inevitavelmente começa a apodrecer. Depois, existe a corrupção. E aqui, ela aparece como uma consequência. Porque desejos sem controles, emoções sem limites e a razão perdida sempre acaba levando à corrupção. Depois, vem a imundície. E ela não afeta apenas o corpo, ela afeta a mente, A a ver, alma. yo por lo creo que me habían dicho, ¿no? Que este camino a lo mejor es la de la Pilar, ¿no? De la diosa madre, ¿no? Definitivamente tiene cara, ¿no? De ser uno posible relacionado a ella, pero no sabría, ¿no? Creo que a lo mejor me lo puedo inventar y tal. No, no podría decir con certeza, pero no sé si hay algún personaje que ya haya visto yo que tenga este camino. No sabría. Depois, vem a imundície. E ela não afeta apenas o corpo, ela afeta a mente, a alma e o espírito. É a manifestação de tudo que é impuro, de tudo que deveria ser rejeitado. E depois dessa imundície, nasce uma autoridade inferior, as toxinas, porque os demônios e venenos caminham juntos. O abismo domina praticamente todos os tipos de toxinas, especialmente aquelas ligadas ao caminho demoníaco. Depois, vem os desejos, mas diferente da árvore mãe dos desejos, o abismo não representa o desejo em si, ele representa algo diferente. Ele provoca, induz, alimenta e inflama desejos, como alguém jogando combustível em algo que já estava queimando. Depois, existem as maldições, e diferente de outros caminhos, elas agem principalmente sobre a mente, sobre o espírito, sobre aquilo que não pode ser tocado. Então, para quem estava em dúvida, a gente chegou nos desviantes, e essa autoridade explica algo que acompanhou esse caminho desde o começo: as mutações, as diferenças e as mudanças bizarras. Nos níveis mais baixos aparecem demônios desenvolvendo características diferentes, mas no topo, o abismo engloba tudo, todas as mudanças, todas as deformações, todas as possibilidades. Existe o corpo, existe uma autoridade menor, mas ainda focada em controlar e transformar. Então, a gente chega talvez no conceito mais simbólico do caminho, a malícia, porque o abismo não apenas controla a malícia, ele é a personificação dela. Ele pode transformar em um líquido negro uma massa escura feita de desejos e intenções malignas, e malícia pura. E essa substância pode entrar na mente, no corpo, na alma, e plantar uma semente da malícia lá. Mas o mais absurdo é que ela pode viajar através das pessoas, porque existe um conceito muito estranho aqui, já dito lá em cima, né? Existe um abismo dentro do coração de todo mundo. Ajá. Então, depois vem as chamas. Mas essas daqui estão Sim. longe de ser chamas comuns. Elas são chamas de corrupção, degeneração, toxinas e corrosão. A ideia mais simples e talvez mais assustadora é porque tudo pode ser corroído. Então é aquela ideia que a gente tinha trabalhado lá em cima. Tudo. Objetos, corpos, mentes, almas, até conceitos. O reino divino dessa sequência é o próprio abismo, um mar abissal da mente, do coração, um lugar que muda dependendo de quem olha. A forma de criatura mítica não possui uma aparência fixa, porque cada pessoa verá algo diferente. Alguns verão aquilo que mais deseja, e outros aquilo que mais temem. Putz, isso aqui é embaçado, hein? Imagina. Porque o abismo de cada um é diferente. E talvez essa seja a parte mais assustadora, porque depois de toda essa jornada, você percebe uma coisa: o verdadeiro abismo nunca esteve lá fora. Ele esteve sempre dentro de cada um de nós. E é isso aí, galera. Acabou a sequência. As minhas considerações são: é um bom caminho, um dos mais fortes que eu já vi, tá? Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que o caminho do abismo não é forte, galera. Muito pelo contrário, ele é extremamente forte, extremamente corruptivo, ainda mais quando a gente lida com esse conceito de corrupção Beyonder, onde se você vacilar, você perde o controle, e esse caminho é muito forte nesses quesitos. Mas eu não seguiria, não escolheria esse caminho. Tem muitas deformidades físicas pelo caminho pra eu poder escolher isso. Também pra passar de sequência em sequência, não deve ser uma tarefa fácil, deve ser uma coisa assim, bem desumana, e você deixa de ser humano também, né? Então não é um caminho que eu escolheria. Eu acredito que os counters desse caminho sejam o caminho do sol, algumas sequências do caminho da escuridão, e o caminho do gigante do crepúsculo por algumas habilidades de purificação que ele tem também, tá? Se tiver mais algum aí, vocês colocam nos comentários. E é isso, galera. Deixa aí nos comentários do próximo tema, dos próximos vídeos. Eu vou trazer alguns remakes, que vocês me pediram muito, né? Do Imperador Negro é um. Eu preciso trazer o caminho do Justiçar e o caminho da Diaba. E aí a gente finaliza os 22 caminhos do Divino. E aí a gente tem muita coisa pra falar de Lord of Mysteries ainda, tá? Eu tô fazendo esse compilado de caminhos aí, esse intensivão, né? Porque vocês me pedem muito. Então eu quero finalizar logo pra gente conseguir falar de outras coisas também. Fechou? Valeu. Não esquece de deixar o like, hein?
Pero por ejemplo, esa cosa de que este camino, ¿no? Tanto es como los poderes que tienen son mucho más, pues no son tan visuales como los otros. O sea, los otros los podía visualizar un poco más de cómo funcionaban y tal. Pero este siento que es el menos visual, el que menos puedo interpretar, porque son como poderes más mentales y tal. Obviamente, pues aquellos de regenera, reencarna y tal son dados, son más fáciles de entender, pero hay otros que esto de cómo funciona la corrupción y todo esto, más difícil. Pero aún así, como dice, es un camino bastante poderoso. Este no es el más llamativo para llevar, ¿no? Yo siento que la mayoría no lo llevaría. Pero sí, en cuestión me gustaría, ¿no? No sé si supongo que aparecerá alguno de de este camino, como villano, lo que sea, a lo mejor de secuencia baja, de secuencia 2 secuencia uno sería bastante interesante ver estos seres peleando, ¿no? Contra de los protagonistas, de los buenos, ¿no? Ver como tal. O a lo mejor hay alguna casualidad de que sea bueno una persona que vemos. No creo, no. Este camino es definitivamente villano, villano, sí o sí, ¿no? Pero bueno, esto muy bien. Denle like, comenten, suscríbanse, ese tipo de cosas. Y con esto me despido.